Salve rapaziada, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Notícias do Meu Palmeiras. No vídeo de hoje, pessoal, vamos ver aqui esse corte, né, o que o Facicani falou, detonando a seleção brasileira, Dorival Júnior. Vamos ver aqui, né, as principais informações do Palmeiras também, né, e principalmente o que o Facicani falou, né, por conta do Dorival ter escalado aí, né, o Estevão, faltando apenas 5 minutos, né. Então, eu já quero saber a sua opinião, torcedores palmeirenses. Dorival errou, né, em colocar Estevão para jogar apenas 5, 7 minutos ali com os acréscimos? Deixa aí nos comentários e sem mais delongas, pessoal. Bora ver aqui nesse corte aqui. Espero que vocês se inscrevam no canal e também deixem o like no vídeo, que é de extrema importância aqui para o crescimento do nosso canal. Este vídeo aqui, eu não sei se vocês estão com o mesmo sentimento que eu, mas eu, por exemplo, quero que seleção brasileira se lasque, né? Não tenho nenhum tipo de carinho, não faço nenhuma abordagem em relação à seleção ou nos conteúdos que eu produzo. Enfim, para mim a seleção brasileira se tornou algo completamente desprezível, né? Mas, pelo dever da minha profissão como jornalista, e até pelos programas em que participo na Placar, tenho a obrigação de assistir aos jogos e comentar, porque são pautas, né? Nesse tipo de debate do qual participo e, evidentemente, temos que ter ali a análise completa, opinativa também, sobre o que está acontecendo neste produto que deveria ser muito importante dentro do nosso esporte, mas que é completamente maltratado pela CBF, que é a entidade que gere o futebol brasileiro e a dona da seleção brasileira, né? Depois desse jogo contra a Venezuela, jogo cretino, horroroso, né, de se assistir. E o Brasil jogou bem em primeiro tempo. Jogou bem o Katsu, que jogar bem em primeiro tempo é você sufocar a Venezuela e não fazer gol. Nossa, jogou super bem. Quantos gols fez no primeiro tempo? Nenhum. Contra a Venezuela. Uma coisa é, olha, sufocou a Argentina, a França, a Espanha, a Alemanha, etc. Olha, também não saiu gol por algum acaso. Tudo bem. Você está enfrentando seleções que também tem que se valorizar pelo tamanho delas. Agora, com todo o digno respeito, a Venezuela, ainda para o futebol mundial, é desse tamanho. E você sufocar a Venezuela e não fazer gol é de uma incompetência cavalar. Então essa história de que jogou bem o primeiro tempo, o segundo tempo foi só uma decepção, balela. Porque aí também cai por terra meu argumento de que times que têm posse de bola, mas não fazem gols, não serve para nada. Então não jogou bem. Não adianta nada você ter volume, você partir para cima e não conseguir o objetivo final, que é o gol. Mas não é sobre a seleção que eu quero falar especificamente, sobre o jogo. Essas análises aí acompanhem em outros lugares. O que eu quero falar é sobre um personagem especial, super importante neste exato momento no futebol brasileiro. Em especial que joga aqui, ó, na Sociedade Esportiva Palmeiras, que é esse garoto de 17 para 18 anos chamado Estevão, que, na minha visão, tem um futuro esplendoroso no futebol, se continuar no ritmo em que nós temos acompanhado. Já está vendido para o Chelsea, para mim vendido até muito menos do que deveria ter acontecido em valores dos negócios. O Estevão vale muito mais do que o Chelsea pagou por ele. A prova disso é que, jogo após jogo, o talento dele só aumenta. O poderio decisivo, idem. O Palmeiras no Campeonato Brasileiro com o Estevão somou 32 pontos diretamente dos pés dele. Seja fazendo um gol de 1-0, de 2-0 para decidir um jogo que está mais complicado ou ajudando em algum tipo de empate. Então 32 pontos do campeonato, 50% exatamente do que o Palmeiras fez na competição em 12 jogos saíram dos pés do Estevão, com 20 participações em gol. Esse jogador serve exatamente para quê aos olhos do técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior? O Estevão entrou, diferente do protagonismo que ele tem no Palmeiras, em que o time, que não deveria, mas depende praticamente único e exclusivamente dele para decidir os jogos nessa reta final de Campeonato Brasileiro, e esse é um dos problemas que a gente fala, né? Do quanto que o Palmeiras ainda tem algumas dependências e do porquê que o 2024 tem sido algo de muita oscilação
porque ainda foca os esforços em 2 adolescentes, né? Focou isso no ano passado com o Endrick e continuou agora com o Estevão. Mas aqui, merecidamente, ele tem o carinho da torcida e do treinador, que merece demais, né? No caso, falo isso desse jogador. Mas eu queria entender e me revoltou muito qual é a função do Estevão para a seleção brasileira. Um jogador do perfil dele, da capacidade dele, de improviso, de drible, de finalização, entrar faltando 4 minutos para acabar um jogo contra a Venezuela, em Maturim, jogo amarrado, brigado, do qual daquele mato não sairia mais cachorro. E com 5 pontas, ao mesmo tempo, sem nenhuma referência, uma puta de uma bagunça, uma zona que foi feita pelo técnico Dorival Júnior, colocar esse garoto nessa chamada fogueira, pra mim foi uma baita de uma sacanagem. O Dorival, que é um cara que eu tenho admiração, que sempre me tratou super bem, que eu não tenho nada contra a pessoa do Dorival, mas agora ao trabalho dele na seleção, eu tenho sido muito crítico. E muito por causa de decisões como essa, em que é uma grande sacanagem você queimar um jogador tentando colocar ele com 4 minutos para acabar a partida e falar, ó, vai lá, Estevão, vê o que você acha aí porque o time tá uma bagunça. É você imputar a ele uma responsabilidade da qual não é que ele não pode receber nas costas, mas é você dar um time tão desorientado, tão ruim no quesito de organização, que é você também jogar nas costas dele algo que outros caras que não fazem com a camisa da seleção, principalmente esse tal de Vinícius Júnior, que merecidamente não ganhou bola de ouro, não é pela bola que eu tô falando, mas por postura, por liderança, por diversos fatores que também são importantes no futebol, que vão lá e se acham acima do bem e do mal e não chamam para eles a responsabilidade. Então esse vídeo aqui, por mais que possa não ter nenhuma natureza informativa do Palmeiras, ele coloca para mim uma questão que é a seguinte: infelizmente os clubes não têm poder sobre a data FIFA, mas o Estevão e o Palmeiras deveriam tentar tirá-lo desse furacão horroroso chamado seleção brasileira e deixá-lo um pouco mais aqui no Brasil, para que não seja contaminado por esse vírus de jogadores ruins e indolentes, e ao mesmo tempo ser colocado nessa berlinda e nessa fogueira para ser queimado pelo treinador que não sabe lá o que fazer para tentar arrumar um jeito de fazer a seleção jogar. Porque sinceramente me revoltou. Como muita gente se revolta de ver atletas do próprio Palmeiras entrando no fim do jogo, como algumas vezes aconteceu com o Dudu, com o Abel, que a gente questionou bastante aqui, que isso não se faz, você em hipótese alguma pode tentar colocar um centroavante ou um atacante faltando 4 minutos, quando você vê que de fato o jogo tá uma porcaria, e um jogador como Estevão, que ainda tá começando a trajetória dele numa seleção, que deveria ser mais bem protegido. E falo isso também com outro argumento. O Dorival colocou muita gente antes do Estevão, em especial o Gabriel Martinelli, que nem tinha sido chamado para a primeira lista como o Estevão foi, e que só entrou porque o Rodrigo se machucou, e que entrou antes no jogo para ter muito mais minutagem, tentativa de ajudar, do que o Estevão, que chegou antes que ele na lista da seleção e foi entrar faltando 4 minutos. Então, Dorival, parabéns! Que bela argumentação, que belo pensamento de futebol e que belo preparo que você tem dado ao Estevão, que aqui no Palmeiras, se não tivesse sido convocado para a seleção, e mesmo que não jogue o próximo jogo contra o Bahia porque está suspenso, trabalhando com seus companheiros, trabalhando com o Abel, teria muito mais valor, teria muito mais importância, até para o Abel testar algumas variações que vão ser fundamentais nessa reta final de Campeonato Brasileiro, do que ficar lá na seleção e esquentando o banco para esse bando de pipoqueiro e entrando, faltando 4 minutos para, vamos lá, vê aí o que você pode fazer, Estevão, dane-se. Isso é um absurdo, cara. Isso é completamente fora do prumo daquilo que se entende por futebol. Depois
Depois, não sabem explicar do porquê que a seleção brasileira não ganha nada. Há mais de 20 anos, quando a última conquista de peso foi uma Copa do Mundo em 2022. Porque se formam e porque se queimam tantos atletas que acabam se perdendo pelo caminho por falta de juízo e orientação desses profissionais, como o Dorival, que deveriam ter tido um pouquinho de bom senso para não colocar na berlinda um jogador que é tão jovem, tão talentoso e que, por essa bagunça da seleção, acaba entrando nesse tipo de balaio completamente desnecessário. Então é isso aí, rapaziada. Esse aqui foi o nosso vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. E aproveitando, pessoal, já comente aí, né, o que você achou a respeito da fala do Facincani, né? Dorival foi covarde, né? Dorival errou em colocar o Estevão para jogar apenas 4, 5 minutos ali no final da partida. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Esse aqui foi o nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Notícias do Meu Palmeiras, já se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho de notificações, né, para você não perder nenhuma informação e sempre se manter bem atualizado aí das principais informações do Palmeiras, né? Lembrando que o Palmeiras tenta a contratação do Christian aí do Atlético Paranaense. Também tenta a contratação do Eric, jogador que pertence ao Atlético Paranaense. Possível saída, Rony está sendo aí sondado para a equipe do Cruzeiro. Zé Rafael também pode estar saindo para a equipe do Cruzeiro. Então, são situações de jogadores que podem estar deixando o Palmeiras e outros jogadores que podem estar chegando, né? E eu queria saber a sua opinião, se o Palmeiras está certo em abrir mão do Zé Rafael e do Rony para contratar Christian e Eric. Deixa aí nos comentários a sua opinião, torcedores. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixa o like no vídeo e até as próximas informações do Palmeiras.